Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar nossa aula de hoje orando. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na tua presença, Senhor, para aprender mais, Deus, da tua palavra, para aprendermos mais, Deus, e crescermos na tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos dar discernimento e nos orientar. Que o Senhor aumente a nossa fé, Deus, que o Senhor aumente, meu Pai, a nossa força e que o Senhor, Deus, esteja conosco em todos os caminhos, Deus, em todos os momentos, meu Pai, repreendendo, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, abençoando as nossas vidas, meu Pai, nos ajudando, Senhor, com as nossas emoções, que o Senhor vá nos dando, Deus, sabedoria, que o Senhor vá nos dando, meu Pai, equilíbrio, Senhor, e repreendendo tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Toda a enfermidade, meu Pai, toda a ansiedade, Deus, toda a angústia, que o Senhor vá repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A aula de hoje, o título é Estresse, um portal para a morte. E o texto bíblico está em Gênesis capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 19, que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerá todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás nela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. O texto áureo diz assim, está em 2 Coríntios 4,16, e diz assim: Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? Então, hoje a gente vai falar de um assunto que é muito comum, que é muito conhecido de todas as pessoas, que é o estresse. E o estresse, o termo, essa palavra estresse, ela vem da engenharia. E na engenharia, o que ela significa? É o máximo de pressão que determinado organismo ou elemento pode sofrer sem perder a sua forma original, ou seja, sem se deformar. E o estresse na área da psique humana designa um estado de desequilíbrio em que o indivíduo atinge o limite de suportar as suas emoções. E nós sabemos que, falando na parte da engenharia, existem elementos que aguentam mais pressão e existem elementos que aguentam menos pressão. E os seres humanos são assim também. Existem seres humanos que aguentam mais pressão e seres humanos que aguentam menos pressão. Algumas pessoas com pouca pressão, assim, comparado com outra, ela já fica estressada, ela já tem problemas emocionais. E outras pessoas, mesmo diante de muita pressão, ela não sofre da mesma maneira. E isso tem muito a ver com a maneira que a pessoa lida com as pressões do dia a dia, a maneira que ela enxerga, a maneira que ela pensa. Por isso que é importante a gente aprender, porque quanto mais a gente aprende sobre as coisas, sobre determinados assuntos, sobre sentimentos, sobre emoções, sobre coisas da vida mesmo, a gente se torna mais forte. Então, se você tem que lidar com uma situação que você conhece, que
que você sabe o que você tem que fazer, você não vai se sentir pressionado, você não vai se sentir estressado. Mas se você tem que lidar com uma situação que você não conhece, que você não sabe o que tem que fazer, então a chance de você sentir pressão, de você ficar estressado é muito maior. Por isso que é importante a gente aprender a lidar com as situações da vida do dia a dia. Então, as pressões externas, elas exigem de nós respostas, né, imediatas. E a experiência do ser humano, quando ele caiu, a gente está sempre falando sobre as emoções e falando sobre Adão e Eva quando eles pecaram, né? Então, isso trouxe muitas consequências para a raça humana. Então, quando o homem ele foi expulso do jardim, ele ficou ali longe de Deus, separado de Deus. Ele não conseguiu mais viver em harmonia com a natureza, em harmonia consigo mesmo, em harmonia com o próximo. Tanto que a gente sabe quantas coisas que aconteceram desde lá, né, relacionado ao convívio do ser humano com outros seres humanos, né? Então, o que é o estresse? O estresse emocional é uma resposta que o corpo humano dá a determinada circunstância, que desafia ou ultrapassa a sua capacidade de adaptação. Então, é quando você tem que lidar com uma situação que você não sabe, né? Ou que você não consegue se adaptar a ela. E essa emoção, ela tem causas diversas, que pode ser caracterizada por sensações de medo, de desconforto, de preocupação, de irritação, de frustração, de indignação, de nervosismo. Então, traz vários sintomas para o nosso corpo. As reações mais comuns diante do estresse são essas que eu vou dizer agora. Reações mentais: esquecimento, incapacidade de concentração, falta de clareza nas tomadas de decisões, lentidão do pensamento, preocupação excessiva, pessimismo, ansiedade, reações psicológicas: tristeza profunda, depressão, solidão, isolamento, cansaço, irritação, agitação, mau humor. Reações físicas: estresse exerce influência direta sobre o corpo humano e pode causar várias doenças psicossomáticas que se manifestam como queda de cabelo, aumento de peso, problemas de estômago como gastrite, úlcera, dores nas costas, envelhecimento precoce. Por isso que várias vezes quando a gente vai ao médico e a gente fala os sintomas, o médico pergunta assim: você está estressado? Você está com algum problema? Você está com alguma dificuldade? Por quê? Porque ele sabe que aqueles sintomas pode ser de alguma doença específica, mas pode ser também causada pelo estresse. E se for causada por estresse, o tratamento é um. Agora, se for uma outra doença, o tratamento é outra. Por isso que os médicos sempre perguntam isso. Classificações do estresse. Então, a primeira experiência que o homem teve com estresse foi quando ele ainda estava no Éden, né? Depois que ele comeu o fruto proibido, Adão ele foi tomado pelo medo, como nós já dissemos, ali ele sentiu medo porque ele não sabia o que ia acontecer, ele sentiu vergonha e ele sentiu angústia. E aí é uma coisa interessante, porque até aquele momento, Adão e Eva eles viviam ali no paraíso, eles tinham comunhão com Deus e eles não tinham tido experiência com essas emoções: medo, raiva, angústia, ansiedade, preocupação, todos esses sentimentos, né, que a gente diz que às vezes são emoções negativas. A partir do momento que Adão pecou, ele viu que alguma coisa mudou. Por quê? Porque imediatamente essas emoções, esses sentimentos passaram a fazer parte da vida dele. Então ele ficou com medo, ele ficou preocupado, ele ficou angustiado, ele ficou estressado, porque ele não sabia o que ia acontecer. Então, internamente, eles já literalmente sentiram as consequências do pecado no interior dele, porque as emoções mudaram. Então, se antes eles tinham emoção de alegria, de felicidade, de satisfação, de esperança, agora era de medo, de preocupação, de ansiedade, de estresse. Era isso que ele estava sentindo. E a gente sabe que nossos dias de hoje, né, nesse mundo que a gente vive corrido, os desafios e as pressões são muitas, né, os conflitos familiares, trabalho em excesso, relacionamentos desgastantes, incertezas com o que vai acontecer no dia seguinte, com o que vai acontecer amanhã,
Então, tudo isso traz estresse, porque traz insegurança, traz preocupação, traz medo, traz ansiedade, e isso vai nos esticando, nos esticando, nos esticando, e a pressão é tanta que às vezes a gente não consegue lidar com tudo isso. Então, os tipos de estresse, eles dependem da intensidade e do tempo que as pessoas demoram para se adaptar. E uma coisa interessante, relacionado ao como a pessoa vive. Então, se a pessoa já está acostumada com uma situação, aquilo ali não vai ser, de repente, estressante para ela, porque aquilo ali para ela é acostumado, aquilo ali para ela é o normal, aquilo lá já não preocupa ela. Mas, se eu, de repente, que não sou acostumada, tenho que viver aquela situação pela primeira vez, para mim aquilo vai ser estressante, porque eu ainda não estou acostumada, eu não estou adaptada com aquela situação. E aí os estressores circunstanciais críticos. Então, são acontecimentos que envolvem um relativo grau de ansiedade, né? Por exemplo, expectativa do casamento, o nascimento de um filho, um acidente, a perda de um ente querido da família e várias outras coisas. Então, são coisas críticas que acontecem, né? E que causam uma mudança grande na nossa vida, e isso pode causar estresse, né? Todos nós passamos por situações de pressão que podem causar estresse. Por isso que é importante nós aprendermos a lidar com essas situações. E aí eu vou falar os estressores do cotidiano, coisas do nosso dia a dia que também podem causar estresse, né? Que envolvem forte pressão sobre as nossas emoções, né? Que interferem no nosso bem-estar. Por exemplo, aumento de peso, insatisfação com a aparência, e isso é muito comum hoje em dia, principalmente porque as pessoas ficam se comparando, né, com os artistas, com as pessoas que estão na mídia, como se aquelas pessoas fossem normais, e nós sabemos que não é normal, porque elas fazem diversos tratamentos estéticos, elas têm vários acompanhamentos de médicos com relação à alimentação, à atividade física. A vida daquelas pessoas é a aparência. Nós temos que nos preocupar com a nossa aparência, mas a gente não pode ficar se comparando, porque a gente não tem os mesmos recursos, né, o mesmo tempo dedicado a isso que essas pessoas têm. Então, coisas do nosso dia a dia também que pode, afazeres domésticos, quando você tem muitas coisas para fazer e você não consegue fazer, e aquelas coisas vão se acumulando, né, perda de emprego, dificuldades financeiras, coisas relacionadas ao país, como corrupção, por exemplo, várias coisas. Estressores de longa duração. São situações que elas se estendem por um longo período e traz consigo sobrecarga emocional. Então, por exemplo, quando a pessoa está com excesso de trabalho, a pessoa trabalhar excessivamente, por um tempo ela até pode conseguir, mas por muito tempo isso vai causar problema emocional, problema físico, problema de saúde, porque a gente precisa descansar, né? E às vezes a pessoa ela tem uma sobrecarga de trabalho tão grande, porque junta o trabalho, a profissão dela, mais o trabalho que ela tem em casa. Então, assim, muitas coisas para fazer e às vezes ainda estuda. Então, são muitas demandas, muitas obrigações, muita coisa para fazer e acaba com pouco tempo para descansar, pouco tempo para dormir, pouco tempo para cuidar do próprio corpo. Então, isso pode causar estresse, né? Outras coisas que são a longo prazo, divórcio, né? Algumas pessoas divorciam e têm dificuldade para lidar com isso, viuvez, falência, sedentarismo, essas tarefas diárias, rotineiras que a gente tem que fazer todo dia. E agora eu vou falar sobre as circunstâncias que conduzem ao estresse. Então, ninguém se torna estressado acidentalmente. Ai, fiquei estressado, acordei. Não, é um processo, né? E as situações que facilitam esse quadro de estresse. Por isso que é muito importante, como eu falei, a gente aprender, né? Se a gente sabe o que causa estresse, a gente vai evitar essas coisas. E se a gente sabe de coisas que podem aliviar o nosso estresse, a gente vai aprender a fazer essas coisas, né? Utilizar isso. Então, uma das coisas que causa estresse, a falta de prioridades e a falta de planejamento no uso do tempo. Então, como eu disse, todos nós temos muitas atribuições, muitas atividades, mas muitas vezes existem atividades que a gente acaba fazendo que elas não são importantes, que de repente a gente nem precisaria estar fazendo. Então, a gente tem que saber o que é importante e fazer aquilo que é
prioridade, porque isso vai diminuir o estresse, né? Vai diminuir a sobrecarga, porque se você sabe o que realmente é importante, se você faz aquilo que realmente é prioridade, você não vai ficar se sentindo cobrado a fazer coisas que não são importantes. Então isso não vai te trazer sobrecarga. E você também aprender a usar o seu tempo, né? O seu tempo, ele é muito precioso, então nós precisamos usar ele de maneira prudente. A própria Bíblia nos ensina isso, que nós devemos ter essa prudência. Aí o outro tópico fala sobre a falta e o excesso de trabalho, que são coisas que podem também nos acarretar estresse. Então, assim como o desemprego gera conflitos, porque você fica naquela insegurança, na falta de recursos, né, na falta de dinheiro, você não sabe como é que vai fazer as coisas, o excesso de trabalho também pode causar esse desequilíbrio e levar ao estresse. Então, a gente tem que ter, assim, aprendizado, a gente tem que se conhecer e fazer as coisas de maneira equilibrada, né? Então, nós não podemos nem ficar desempregados, mas isso acontece, né? E quando acontece, a gente tem que procurar estratégias para sair dessa situação, mas a gente também não pode ficar sobrecarregado de trabalho, porque isso faz mal para a nossa saúde. Então, a gente tem que ter moderação em tudo, nós temos que ter moderação. Então, e é uma coisa interessante, né? E até o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre isso, que ele diz, né? Que ele sabe viver tanto na tribulação, né, quanto em todos os momentos. E ele sabia que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão, ou seja, aprendizado. Com tudo da nossa vida a gente aprende. Então nós temos que estar muito assim conscientes, né, de tudo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós estamos vivendo e sempre buscar um aprendizado nas coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Outra coisa também que é importante nessa questão do estresse, a alimentação pobre em nutrientes. Então assim, a alimentação uma alimentação boa não está relacionada com a quantidade de alimento, mas com a qualidade do alimento. Então não adianta a gente comer muito alimentos que são pobres em nutrientes. Nós temos que ter equilíbrio. A gente tem que trazer comida que vai nutrir o nosso corpo verdadeiramente. Então a gente precisa de ter uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada, né? Porque isso traz bem-estar para o nosso corpo, sim. Hoje existem diversos estudos que falam dos benefícios do alimento, inclusive na produção de serotonina, de endorfina, de coisas importantes que servem para o nosso organismo e que trazem bem-estar, né? Que trazem felicidade, que trazem saúde. Então nós precisamos conhecer os alimentos e usar os alimentos ao nosso favor. Outra coisa que é um fator para o estresse, dificuldade no relacionamento interpessoal. Então, relações familiares ruins é muito prejudicial, né? Causa estresse, como relacionamentos difíceis também no trabalho. E eu acho que assim muitas pessoas já tiveram experiência disso. Às vezes a pessoa não tem problema. A família dela tá boa, fora de casa tá boa, mas no trabalho ela tá com um relacionamento ruim. Aquilo causa estresse e adoece aquela pessoa por causa daquela dificuldade de relacionamento no trabalho. Então, ou na escola, em qualquer lugar. Então, assim, dificuldade de relacionamento causa estresse. Por quê? Porque nos pressiona emocionalmente falando. E quando a gente não sabe lidar com a situação, aí é que vem a sobrecarga e que vem o estresse. Outra coisa, vida espiritual fragmentada ou em rota de colisão com a vontade de Deus. Então, uma coisa que traz estresse, falta de comunhão com Deus. Quando você não está em comunhão com Deus e quando você está intencionalmente praticando o pecado, fazendo coisas que você sabe que é errada, né, e falta de arrependimento e de confissão, isso provoca estresse. Por quê? Por causa da sobrecarga. Por causa da acusação que você fica recebendo na sua mente, porque você está fazendo uma coisa que você sabe que não é certa, que você não deveria estar fazendo, e aquilo ali te causa ansiedade, tira a sua paz, tira a tua serenidade, abala a sua calma, a sua confiança, e isso atrapalha a sua vida. Espiritualmente falando, né? E não só espiritualmente falando,
Eu acredito que pessoas que vivem no erro, mesmo que, assim, que elas não, sabe, não tenham compromisso com Deus, mas a pessoa vive no erro, tipo, pessoas corruptas, né, pessoas que são ladrões, que são assassinos, essas pessoas, elas têm essa sobrecarga, né, porque elas vivem constantemente em tensão, porque elas sabem que estão fazendo coisas erradas e que elas podem a qualquer momento ser cobrada por aquilo, né, sofrer a consequência daquilo ali, e isso é terrível para o nosso cérebro, para as nossas emoções, para a nossa vida de uma maneira geral. E medidas preventivas contra o estresse. Então a gente sabe tudo o que é o estresse, agora vamos saber como é que a gente faz, né? Uma das coisas que eu já falei, né, a alimentação, né? Se você se alimenta bem, né, tem uma alimentação que vai te nutrir, né, que vai nutrir a sua mente, que vai nutrir o seu corpo, isso já ajuda, né? Isso já é uma coisa muito boa. Outra coisa, aprenda a conhecer-se. Então é muito importante você se conhecer, né? Você saber quem você é, por que você faz determinadas coisas, como que você é. A própria Bíblia nos ensina isso, que nós devemos nos conhecer, né? Então a importância do autoconhecimento. Tem alguns versículos que falam sobre isso. Provérbios 16:32, Provérbios 27:19, Provérbios 23:7. Eclesiastes 9, do versículo 13 ao versículo 18. Então, são versículos que falam da importância de nós nos conhecermos. E o conhecimento é indispensável para você diminuir os quadros de tensão. Por quê? Porque se você sabe que determinada coisa tira o seu equilíbrio, que determinada coisa te perturba, né, te faz mal, você vai evitar aquilo, né? Se você sabe que uma pessoa te prejudica, te faz mal emocionalmente falando, você vai evitar aquela pessoa. Se você sabe que um alimento te faz mal, você não vai comer aquele alimento, mas para isso você precisa se conhecer. Você precisa saber o que te deixa irritado, o que te deixa estressado, o que te deixa ansioso, para você aprender a lidar com essas situações. Mas primeiro você precisa identificar o que é. E a gente faz isso se conhecendo. Então é muito importante a gente se conhecer. Aí, outra coisa, procurar remover as causas possíveis de serem removidas. Então, assim, se tem situações na sua vida, no seu dia a dia, que está te causando tensão, que está te causando estresse, e você pode resolver aquilo ali imediatamente, resolva, né? A gente está vivendo nesse momento de pandemia. E várias pessoas estão falando isso, psicólogos, médicos, que muitas pessoas estão ficando ansiosas, estão ficando estressadas, estão ficando mais preocupadas porque ficam ouvindo, assistindo notícias nas redes sociais, nos telejornais e tudo. E essas notícias acabam abalando emocionalmente as pessoas. Então, uma coisa que você pode fazer imediatamente, para. Se isso está te incomodando, para de assistir notícia, para de entrar nas redes sociais. Outra coisa, às vezes você segue alguém na rede social e aquilo que a pessoa posta te irrita, você não concorda, então deixa de seguir aquela pessoa, né? Porque para que você vai ficar seguindo alguém que te perturba, que te incomoda? Então começa a se cercar literalmente, não só na sua vida, mas hoje em dia, né, mais do que nunca, nas redes sociais, de pessoas que te fazem bem, né, que te deixam bem, que te deixam felizes, que te deixam animadas, que te deixam esperança e que não te deixam nervosas, nem irritadas, nem estressadas, né? Tem coisas que nós podemos remover. Se tem alguma coisa que você faz no dia a dia que está te estressando e você pode tirar aquilo, tira, né? Para que você vai ficar fazendo uma coisa que está te fazendo mal, que está te prejudicando, se você pode remover aquilo da sua vida? Outra coisa importante, evite o sedentarismo, que é você não praticar nenhuma atividade física, você não fazer nada. Por quê? Nós sabemos que quando a gente pratica atividade física, o nosso corpo ele libera hormônios que ajudam na alegria, na felicidade e no bem-estar. Então, praticar atividade física já ajuda nesses casos de estresse, de depressão, né? Pessoas que têm problema de depressão, é muito importante praticar atividade física, né? Por causa desses hormônios que o nosso corpo produz. Então vamos evitar o sedentarismo. Outra coisa, organize-se e planeje o seu tempo. Uma coisa muito, muito importante contra o estresse é o planejamento. Então, se você sabe quais são as suas prioridades e você planeja o seu tempo e o seu dia,
isso vai trazer muito conforto, vai melhorar demais a sua qualidade de vida, porque você vai poder descansar, você vai poder tirar férias, você vai poder desfrutar de momentos de lazer com a sua família. Então você vai ter um tempo planejado para você fazer todas as coisas, mesmo que você precise acordar um pouquinho mais cedo, mas se você conseguir se organizar, você planejar o seu dia, você planejar a sua semana, o seu mês, o seu ano, a sua vida de uma maneira geral, você vai ter menos estresse. Por quê? Porque você vai fazer as coisas que são importantes e essas coisas não vão ficar te cobrando porque você não está fazendo, não vão ficar acumuladas, te sobrecarregando. Então, assim, planejamento é muito importante. Outra coisa importante, não negligenciar as suas emoções, que também entra um pouco naquele negócio de você se conhecer. Então, se você se conhece, você conhece também as suas emoções. Então, quando você cuida das suas emoções, então você sabe, olha, agora eu tô triste. Então, o que eu posso fazer? Né? Eu tô feliz, eu tô com raiva, eu tô ansioso, eu tô angustiado, eu tô preocupado, eu tô eufórico, eu tô animado. Então, você precisa saber o que você tá sentindo. Porque quando você sabe o que você tá sentindo, você sabe o que você pode fazer, né, para ajudar naquele momento, para ajudar naquela situação. Então, se você tá triste, por que você tá triste? O que você pode fazer? Você realmente tem que ficar triste nesse momento? Alguém morreu, você precisa chorar, então você chore, tem o seu momento de tristeza, mas é importante a gente conhecer as nossas emoções. É muito importante a gente saber aquilo que nós estamos sentindo, porque isso ajuda demais o nosso dia, ajuda demais a nossa vida, por isso que é importante a gente se conhecer, né? É importante a gente conhecer os nossos sentimentos e as nossas emoções. E a Bíblia, né, ela fala muito sobre emoções de uma maneira geral. Por quê? Porque elas são importantes, né? Deus, ele nos criou com emoções e ele sabe que essas emoções, elas são importantes. Então, nós não podemos ignorá-las nem negligenciá-las, né? Elas fazem parte das nossas vidas e nós precisamos aprender a lidar com elas. E aqui fala, cuide da sua vida espiritual, e isso é fundamental. A gente falou de várias coisas aqui, mas é cientificamente comprovado que pessoas que têm fé e cultivam uma vida espiritual, né, por meio da oração, por meio do estudo, né, da Bíblia, elas estão mais protegidas de doenças oportunistas, né, de cunho emocional. Por quê? Porque quando você tem fé, você tem esperança. E quando você tem fé e você tem esperança, você vai ter menos depressão, você vai ter menos ansiedade, você vai sentir menos medo. Então é muito, muito, muito importante nós cuidarmos da nossa vida espiritual. E cuidar da vida espiritual é importante para todas as emoções e principalmente para o estresse. Né? Quando você acredita em Deus, quando você confia em Deus, né? Quando você sabe que Deus está no controle da sua vida, você não se sente tão pressionado pelas coisas do mundo, você não se sente tão sobrecarregado, porque você sabe que Deus está cuidando de você e que o que vai acontecer na sua vida é a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? E nós aprendemos a conviver da melhor maneira com isso. Então, assim, é muito importante, né, nós estarmos buscando a presença de Deus. E a gente sabe também que Deus, ele faz milagres, né? Então, assim, mesmo que esteja acontecendo algo impossível na sua vida, algo muito difícil, ou uma enfermidade, ou uma situação financeira difícil, né? Isso tudo que a gente está vivendo, você acreditar que Deus é contigo, que Deus está no controle da sua vida e que Ele faz milagres, isso te deixa em paz e te dá segurança, porque você tem esperança de que tem alguém que pode fazer alguma coisa por você, né? E isso nos dá assim muita tranquilidade, né? Nos dá muita paz, nos dá muita segurança em todas as situações. A gente fala assim que a única coisa que não tem jeito para a vida é a morte, né? E até quando a gente tem fé em Deus, a gente sofre menos com a morte. Por quê? Porque se alguém que a gente ama morre, né, e a gente acredita em Deus, e essa pessoa também acredita em Deus, a gente vai ter a certeza
que essa pessoa está com Deus. E se essa pessoa está com Deus, né, ela está bem, ela está melhor, né, do que se ela estivesse aqui. E se a gente acredita em Deus, né, e a gente fica doente, e chega também a nossa hora, a gente não vai sentir tanto medo, não vai sentir tanto estresse, não vai sentir tanta preocupação, porque a gente sabe que se a gente morrer, a gente vai estar com Deus, né? Então isso nos traz conforto, né? Isso nos traz um alento, né? Nos traz um pouquinho mais de esperança para a gente lidar com as situações difíceis do dia a dia, né? Além de saber que Deus ele cuida da gente, ele supre todas as nossas necessidades. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: o estresse é o somatório de respostas físicas, emocionais e mentais causadas por determinados estímulos externos. Na medida certa, ele é um adjuvante necessário à superação de certas exigências do meio. No entanto, na medida errada, ele traz severos danos à saúde emocional, mental e física do ser humano. Suas repercussões destrutivas far-se-ão sentir em algum tempo na vida. O melhor e mais recomendável é seguir sempre o exemplo de Cristo e realmente descansar em suas promessas. E assim, todo mundo está sujeito ao estresse, né? Porque nós somos seres humanos, nós vivemos neste mundo e todos os dias a gente tem que lidar com inúmeras situações e muitas vezes são situações desconhecidas, como a que nós estamos vivendo agora. A gente está no meio de uma pandemia, a gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe como vai acabar, a gente não sabe o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer com as pessoas, o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com a sociedade. A gente não sabe se depois dessa vem outra pandemia. Então, assim, é completamente incerto. E tudo isso nos traz estresse, né? Nos traz insegurança, nos pressiona. Isso é o estresse. Então, todos nós estamos sujeitos ao estresse. Mas quando a gente aprende a confiar em Deus, a Bíblia fala o quê? Que nós temos que descansar. Você pode fazer alguma coisa para acabar com essa pandemia? Não. A única coisa que a gente pode fazer é orar. Né? A gente pode orar, pedir para Deus fazer um milagre, pedir para Deus a sabedoria aos homens, para criar um remédio, para criar uma vacina, né? Para Deus guardar a nossa família, para Deus guardar as nossas vidas, o nosso país, para Deus guardar o mundo. A única coisa diante de muitas situações que a gente pode fazer é orar. Mas em outras ocasiões existem coisas que nós podemos fazer. Então, quando a gente pode fazer alguma coisa, a gente faz, né? Mas quando a gente não pode, a gente descansa em Deus, a gente confia, a gente entrega para Deus, porque a gente sabe que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle das nossas vidas. E Deus não é responsável por pandemia. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? E desde que o homem pecou, é isso que o diabo tem feito. Trazido crises para o mundo, trazido coisas ruins para o mundo. Mas Deus, Ele nos guarda, Deus, Ele cuida da gente, né? Deus, Ele nos protege. E é essa a nossa esperança, é essa a nossa confiança, né? De que Deus é que cuida de nós. Né, de que Deus é o nosso auxílio, de que Deus é a nossa força, de que Deus é a nossa segurança. Amém? Essa é a aula de hoje, né? Os irmãos deixem os comentários dos irmãos aí e até a próxima aula.